Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você estiver vendo este vídeo. Quando nos reportamos sobre maçonaria, em nosso último vídeo, nós falamos sobre a maçonaria e a ordem de Molay. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o número 3, a importância deste número para a maçonaria e seus mistérios. Antes de começarmos, gostaríamos de pedir a todos que nos acompanham que ao assistir esse vídeo, deixe um like, faça um comentário, faça sua inscrição, nos ajudem a melhorar o conteúdo do canal. Bom, para a maçonaria, os 3 pontinhos, número 3, certo? Pode ser interpretado de várias formas, tais como representar a unidade de equilíbrio e perfeição, espiritualidade, formando então ali aquele número, os 3 pontinhos, que significa 3, formando um delta, como uma fonte de conhecimento, de perfeição, de espiritualidade, e tendo como Deus a fonte da vida, do nascimento e da morte. Fonte de vida, fonte de nascimento, fonte de morte. O maçom, ele sempre assina o seu nome colocando 3 pontos no final da sua assinatura. Isto porque, assim como na matemática, é um sinal de conclusão lógica. De forma que também na escrita os maçons usam esses 3 pontos, que são colocados na forma de um triângulo, um delta, e que tal característica permite que os maçons sejam reconhecidos, além de ter a função de abreviar palavras que devem ser usados de acordo com algumas regras. Por exemplo, os 3 pontos devem ser usados depois da primeira letra da palavra. No entanto, é preciso verificar se a palavra vai poder ser abreviada, porque não pode ser confundida com outra palavra. Deste modo, assim também, os antigos, na antiguidade, já se usavam esses 3 pontos de forma cabal e mágica, sendo que na maçonaria a sua referência principal é o triângulo equilátero, a formação do delta. É um emblema da existência da divindade, usado nas abreviaturas da sua escrita, além de frequentemente estar presente na assinatura dos maçons, se assim estes o desejar. Não é obrigatório. A sua aplicação, além de identificar e possuir inúmeras simbologias e referências exclusivamente maçônicas, ou de que possam vir a remeter a outros significados filosóficos, se bem observarmos os 3 pontos, o mesmo na forma de um triângulo equilátero, ele fica claro por tratar-se de algo maçônico, prática comum e largamente usada, pois o símbolo vem a remeter a significados diversos, ao delta luminoso, que representa os 3 estágios do Sol, que é o nascimento ao meio-dia e quando o Sol se põe. O nascimento, o meio-dia e
ao pôr do sol, quando ele se põe. De forma que essas abreviaturas, através desses 3 pontos, eram tão comuns na antiguidade que nos manuscritos do século XVI, o imperador Justiniano foi obrigado a prescrevê-lo. No entanto, em 1304, já o imperador da França, o chamado Felipe o Belo, ele, irritado com esta prática, que era usada até nos atos jurídicos, ele publicou uma ordem para proibir o seu uso, alegando a possibilidade, aliás, de haver falsificação ou interpretações incorretas daqueles leitores. De forma que os 3 pontos, quando eles são unidos, eles formam um triângulo equilátero, que é tido como um símbolo da existência da divindade, pois esse tipo era usado primitivamente e servia de base à construção de todas as superfícies. Portanto, se a gente observar as construções de casas, ela tinha essa ideia de triângulo equilátero no seu teto, além das construções dos egípcios, do Egito. Bom, os 3 pontos, ele é considerado como um símbolo da existência da divindade, como eu já falei, e na sua potência produtiva e evolutiva, o que vem a significar para os antigos a sabedoria, a força e a beleza. Tributo que veio de Deus, e representa também o Sol, o enxofre e o Mercúrio. De forma que existem vários significados para que a maçonaria possa aplicar, tendo em vista que para a maçonaria ele tem um significado filosófico, tal como o reconhecimento maçom, que se dá pelos sinais, toques e palavras. Também pela aplicação das simbologias de Júpiter, Netuno e Plutão, Moisés, Jesus e Maomé, Pai, Filho e Espírito Santo, massa e espaço e tempo, simples, justo e perfeito, venerável, primeiro vigilante, segundo vigilante, ouro, incenso e mirra, passado, presente e futuro, corpo, alma e espírito, terra, água e fogo, liberdade, igualdade, fraternidade, Bíblia, compasso e esquadro, além de nortear o aprendiz a uma loja justa e perfeita, além de ser loja justa, perfeita e regular, em que a entrada no templo através se dá, desculpem, através de 3 pancadas, que significa bateis e sereis atendido, pedi e recebereis, procurai e encontrareis. Portanto, de forma que a maçonaria, desculpem, é regulada pela liberdade, igualdade, fraternidade, e tem como luzes o venerável primeiro vigilante, segundo vigilante. Tem também como joias
e móveis, a prancha da loja, a pedra cúbica e a pedra polida. O maçom cultiva o amor, a vontade e a inteligência e tem como característica a virtude, a bondade e o amor. Para se iniciar maçom, você percorre 3 viagens que são purificadas pelo ar, pela água e pelo fogo. Os elementos presentes no altar dos juramentos são o livro da lei, o esquadro e o compasso. São 3 graus na maçonaria simbólica: o aprendiz, o companheiro e o mestre. No Oriente podemos observar o sol, o olho que tudo vê e a lua. São também 3 colunas na loja: a jônica, a dórica e a coríntia. Tal expressão entre colunas significa entre irmãos, segredo e em loja coberta. São 3 as seções maçônicas: as ordinárias, as extraordinárias e as magnas. São 3 as colunas: sabedoria, força e beleza. No templo de Salomão ele se divide em 3: o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, onde Jesus ressuscitou ao 3º dia, em que também Jesus ressuscitou ao 3º dia. Na maçonaria, esses 3 pontos, significando 3, sempre está presente. Pois usando a matemática, observamos que representa um número ímpar e primo. É um número primo e ímpar. É um número que, se somamos, é igual à soma dos seus antecessores. O triângulo que se forma com os 3 pontos, para Pitágoras, esses 3 pontos significam liderança, força e ambição, que vem a transmitir o amor, a confiança na vida e a vida. O amor, a confiança e a vida. Os 3 pontos, eles resguardam um profundo e infinito segredo, onde estão guardadas as respostas para o mistério de todo o universo, a origem de todas as coisas e de todos os seres. Além de a sua significação esotérica, ele vem a nos mostrar e nos orientar sobre quais atitudes e comportamentos que o maçom deve empreender em sua vida, a fim de que possa entender a verdade tal contidas em seus ensinamentos. E esta realidade dos 3 pontos, em sua essência e substância, tudo tem a ver com a unidade que está contida e é sustentado por si mesmo. Além de que a sua representação tem origem ela tem origem na linha reta, cuja representação é a força que impõe a direção, o rumo ao progresso, sendo este retilíneo, como um resultado de uma força individual centrada no ponto ou centro de nosso ser. Quando falamos de manifestação humana, nós podemos traduzir esse pelo desenvolvimento progressivo e progressista das potencialidades latentes nas virtudes ou poderes ativos. E como resultado dessa necessidade de expressão, a unidade ela possui uma certa realidade
que é a manifestação desta mesma unidade, tornando-se uma forma como manifestada unidade, como manifestação da unidade. Daí, então, vem a surgir também como dualidade, que por ser um caráter dual, aparece em várias formas entrelaçadas em pares opostos. A dualidade, ela vem a expressar de várias maneiras, dentro do mundo profano. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos, 2 hemisférios cerebrais, que é o cérebro e o cerebreiro. São instrumentos orgânicos da inteligência, 2 mãos, 2 pés, que são instrumentos da nossa vontade. E no mundo esotérico também temos o bem e o mal. E que este princípio na vida, sob este aspecto, nós vemos também a figura do pai e da mãe, do espaço e tempo, do céu e a terra, o esquadro e o compasso e o ângulo, no qual 2 linhas diferentes partem de um único ponto, divergindo-se e prolongando-se à medida que se afastam das suas origens. De forma que a manifestação desta dualidade em sua atividade, de pares opostos, assim como a luz se opõe às trevas, o calor e o frio, vamos encontrar aí um terceiro elemento, o elemento intermediário, que é o equilíbrio ou o princípio da harmonia. Todo ternário, ele nasce de uma dualidade, acrescida de uma nova unidade, que é este princípio, para poder equilibrar. Portanto, os 3 pontos maçônicos constituem o mais simples e característico emblema do tenário. O ponto superior representa a unidade fundamental, o absoluto. Os outros 2 pontos embaixo, são os inferiores, são a imagem da dualidade. Ou seja, os 2 inferiores são a dualidade e o superior é o equilíbrio, a harmonia, cuja união desses 2 pontos de múltiplas vem a entender-se que ela tem múltiplas ações e reações que são produzidas, essa multiplicidade, em fenômenos do universo. Se traçarmos 2 linhas entre o ponto superior e os 2 inferiores, temos um ângulo que se expressa em dualidade dos 2 princípios, oriundos da emanação de um só princípio. E ao traçarmos a linha que una os 2 pontos inferiores, teremos um triângulo, representando o terceiro ponto, que aparece como um novo aspecto de unidade absoluta. O ponto superior vem a corresponder ao Oriente e ao mundo absoluto da realidade. Os 2 inferiores ao Ocidente, ou seja, o mundo relativo, o mundo da aparência. Na loja, as 2 colunas emblemáticas da dualidade, como onde se encontra o primeiro e o segundo brilhante, e o ponto central lá em cima do delta, o venerado.
Como uma pequena síntese do temerário em suas perspectivas, aplicações na vida maçônica, dos iniciados, empreende-se que o progresso pessoal dentro da maçonaria requer que a inteligência se erga sobre o domínio da mente concreta. Os dois pontos inferiores, situando-se no sentimento e na consciência da unidade, chegando-se na essência de todos os seres através das faculdades superiores, da mente que se baseia na unidade, assim como na mente concreta se baseia na sua lógica, nas conclusões. Portanto, temos aí um sentido de dualidade. Para concluirmos, o uso dos 3 pontos inicia-se como uma ferramenta para a escrita e como parte de uma abreviatura ou assinatura, que, embora seja largamente utilizada, foi a maçonaria o principal responsável por divulgar o uso desta forma tripontuada. Já se demandam mais de 21 minutos. Vamos ficar por aqui. Esperamos ter contribuído com todos vocês e nos comprometemos a em breve lançar outro vídeo com um novo tema. Um tríplice fraternal abraço a todos vocês.